mil habitantes. Há quem diga o número de 500 mil habitantes. Imagine 200 mil habitantes, a terceira maior cidade da época, só perdendo para Roma e para Alexandria. É nessa cidade que começa a florescer uma grande igreja, grande no sentido de ter aceitado a palavra de Deus com toda a alegria e de ter vestido a camisa do cristianismo. Por isso eu convido você a acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia, se você desejar, em Atos capítulo 11. Nós vamos ver o surgimento da igreja de Antioquia. Ela surge como um efeito colateral de uma perseguição que foi desencadeada com a morte de Estevão. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, nós encontramos escrito o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas, o Evangelion, a respeito do Senhor Jesus. Então vamos dar uma pausa aqui e conferir. Os que tinham sido dispersos chegaram até, estavam em Jerusalém, chegaram até a Fenícia, Chipre, atravessaram o mar, portanto, e Antioquia. Antioquia, naquele tempo, pertencia à Síria. Hoje ela pertence à Turquia. Ela fica a quase 500 quilômetros de Jerusalém. O que acontece aqui é o seguinte: quando Jesus estava para subir aos céus, ele falou para os seus discípulos, ele deu uma ordem muito clara: vão e preguem o evangelho a todas as criaturas, todas as nações, comecem pela Judéia, vão por Samaria e até os confins da terra. E anos se passaram e a igreja em Jerusalém estava acomodadíssima, até que no capítulo 8, depois que Estevão morre, Deus resolve instituir como presidente da Junta Mundial de Missões nada menos do que o imperador Nero, porque ele desencadeia uma perseguição contra os cristãos e os cristãos têm que sair correndo para defender as suas vidas. E com isso, com essa fuga, o evangelho começa a ser espalhado. Vai por Samaria, Filipe vai para lá, depois ele começa a transcender o território palestino e começa a invadir já outras partes do Império Romano. Essa perseguição, portanto, foi uma coisa boa e algo necessário, uma vez que a igreja de Jerusalém havia se acomodado, havia se esquecido ou não havia se engajado na missão. Continuemos lá com o texto. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e lá em Antioquia a coisa estava fervendo, Deus estava abençoando demais. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Você está percebendo o que essa igreja está fazendo? Durante um ano, eles têm um intensivão de ensino, com professores de primeira, com coração missionário. É uma igreja que já nasce com essa vocação missionária. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa falácia, esse engodo, esse engano, esse sofisma, de que você pode escolher se eu quero ser um cristão ou se eu quero ser um discípulo. Por quê? O que
o entendimento que as pessoas têm normalmente é que eu posso ser um cristão se eu aceitar Jesus Cristo. Agora, se eu quiser ser um cristão maduro, se eu quiser levar Deus a sério, se eu quiser ter uma vida consagrada com Ele, então eu me torno um discípulo. Vamos dar uma olhada numa coisa. Sabe quantas vezes aparece discípulo ou no plural na Bíblia? No Novo Testamento ocorre mais de 250 vezes. A palavra cristão, sabe quantas vezes ela acontece? Uma vez nesse texto, mais uma vez em Atos e uma vez em 1 Pedro. São 3 vezes no total. Os discípulos viraram cristãos, não é o cristão que vira discípulo. Jesus nunca separou uma coisa da outra. Paulo, Pedro não fazem isso. Então isso é uma falácia, é uma ideia totalmente errada que precisa ser eliminada, não é bíblica. Esse negócio da gente achar que eu posso ser um cristão sem ser um discípulo. Discípulo é sério demais. Discípulo implica em compromisso. Bom, eu queria dizer para você que Jesus não veio formar uma legião de simpatizantes, nem de amigos do Evangelho, nem de fãs que vão num show de rock, compram CDs e depois não tem mais nada a ver com isso. Ele veio para formar discípulos. Ele passa os 3 anos e meio do seu ministério diretamente envolvido com a formação de discípulos, santificando a igreja. E a igreja é a grande obra-prima de Deus. O que é que Deus quer da gente? O que é que Deus quer da igreja? O que é que Deus quer de cada um de nós? Certamente não é uma vida sem compromisso. O cristão turista não é um discípulo para Deus. Discípulo é uma coisa, cristão é a mesma coisa. Então, se eu sou um cristão que não tenho compromisso, então eu não devia me chamar cristão. Eu devia me chamar outra coisa. Amigo do Evangelho. Devia me chamar, talvez, evangélico. Devia me chamar católico, protestante. Mas quando você fala cristão, para a Bíblia, cristão e discípulo é a mesma coisa. Não há distinção, não há diferença. Então veja a seriedade do texto. É em Antioquia que pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos. Vamos avançar mais um pouco no texto. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu no reinado de Cláudio. E de fato aconteceu essa fome, principalmente ali na região da Judéia, pegou feio, a escassez de alimentos era muito grande, os alimentos, os poucos que havia, eram caríssimos. A história testemunha isso.